Bom dia, nós somos da equipe 3. Eu sou o Gustavo de Brito Ponciano e eu vou começar falando sobre a ideia e pesquisa. A ideia geral do projeto consiste em criar um jogo de cartas, combinando atividades físicas com estratégia, tornando uma possível solução para o sedentarismo, já que juntamente com a estratégia o jogo seria mais atrativo. Nosso público-alvo seria bem abrangente, desde crianças até adultos poderiam jogar, sendo um jogo casual, podendo também ser utilizado em escolas. O nosso diferencial está na parte de junção de estratégias e atividades físicas. Com a aplicação de estratégia em nossos jogos, torna ele mais atraente, já que obriga os jogadores a planejarem suas jogadas para alcançar um objetivo, adicionando mais competitividade ao jogo, motivando ainda mais a continuar jogando. Vou falar um pouco sobre as referências do nosso projeto. No começo, para a inspiração do projeto, a gente utilizou o Fitness Bingo, que nos deu ideias de jogos relacionados com exercícios físicos, juntamente com o Fit Deck, de referência para a criação de um baralho com exercícios e variações desses exercícios. E para adicionar uma mecânica do jogo, utilizamos a mecânica semelhante ao Uno, em relação à dinâmica de cores, cartas especiais, já que o Uno é um dos jogos de cartas mais conhecidos entre todas as idades e possui uma mecânica fácil de compreender e legal de jogar. Bom dia, me chamo Victor e vou explicar as regras do nosso jogo, que é uma variação baseada no clássico jogo 1. O objetivo principal do jogo é se livrar de todas as suas cartas antes dos outros jogadores. Agora vamos às regras específicas. Distribuição de cartas. No início do jogo, cada jogador recebe 10 cartas. Carta inicial. A primeira carta do jogo é colocada na mesa com a face para cima. A partir desse momento, os jogadores devem jogar uma carta correspondente em número, cor ou efeito. Cores e números correspondentes. Os jogadores devem jogar uma carta com o mesmo número ou cor da carta que está na mesa. Por exemplo, se a carta em jogo for um 5 verde, você pode jogar qualquer carta verde ou qualquer carta com número 5. Cartas especiais. O jogo inclui algumas cartas especiais com os efeitos específicos. Aqui estão algumas das cartas mais comuns e seus efeitos. Carta de inversão. Essa carta inverte a direção do jogo. Se estivermos jogando no sentido horário e alguém jogar uma carta de inversão, o jogo passará a ser no sentido anti-horário. Carta de mudar de cor. Ela permite que você escolha uma nova cor para continuar o jogo. Carta de rouba-baralho. Esta carta permite que você troque as cartas de suas mãos com um jogador à sua escolha, independente da quantidade de cartas que ele tiver. Grito de última carta. Quando você tiver apenas uma carta restante na mão, é importante dizer atividade total para alertar os outros jogadores. Se você se esquecer e outro jogador perceber, você deverá comprar 2 cartas como penalidade e dar 5 voltas em volta do grupo. Vitória. O primeiro jogador a se livrar de todas as suas cartas é o vencedor. Os perdedores somam os números de cada respectivo exercício e devem executá-los. Bom, meu nome é Thiago e o nosso produto consiste em um jogo de cartas voltados para todas as idades que desejam praticar atividades físicas e competitivas. E para garantir uma qualidade e eficiência na produção, estabelecemos parcerias com gráficas e fornecedores de materiais, que nos qual foi informado que a impressão digital de papel couché em 250 gramas servirá para a produção de 57 cartas, que seria o baralho inteiro, incluindo o corte, com um total de custo de R$ 34,50. As atividades chaves para a entrega da nossa proposta de valor incluem a produção, distribuição e promoção das cartas, além da gestão de pedidos. Nosso objetivo é sempre oferecer um produto acessível e de fácil uso, que promova a socialização entre amigos e familiares, forçando uma forma divertida e interativa de entretenimento. Olá, eu sou o Luiz Henrique Storer e eu vou falar mais um pouco sobre o business do nosso projeto. Bom, nossos canais de venda incluem parcerias com lojas especializadas em jogos de tabuleiro, além da divulgação em redes sociais e sites de jogos. Os custos envolvidos em nossa estrutura de cursos incluem o desenvolvimento e a produção das cartas, marketing e publicidade. Nossas principais fontes de receita são a venda direta das cartas aos clientes, parcerias com lojas especializadas em jogos de carta para venda e em consignação e venda em marketplace online. Com uma estratégia de investimento bem definida em cada aspecto, temos a expectativa de sucesso em nosso empreendimento. Bom dia, meu nome é Júlio e irei falar sobre os passos realizados em nosso teste. Para este nosso segundo teste, realizamos os seguintes passos para uma melhor obtenção de informações: testes das regras,
obtenção de opiniões gerais sobre o jogo, compreensão das regras do jogo, questionar sobre a adequação do número de repetições exigido em cada carta, consultar a utilidade das ilustrações das cartas para entender os exercícios, analisar sugestões de melhorias visuais, caso necessário, avaliação das cartas especiais, roubar, coringa e inverter, ouvir sugestões e comentários adicionais sobre o jogo e consultar se contribui de fato para a prática de exercícios. Bom dia a todos, meu nome é Jean e estou aqui para apresentar a vocês o resultado dos testes do nosso jogo. Na primeira entrega, realizamos testes para avaliar as regras do jogo e a opinião do público. Dessa vez, decidimos criar um formulário para que pudesse avaliar novamente a ideia e a mecânica do jogo, assim como o visual que iremos utilizar. Recebemos um total de 32 respostas em nossa pesquisa. Começamos perguntando o que acharam do jogo e se foi fácil de entender. Tivemos uma taxa de 86% de respostas positivas em relação à ideia do jogo, o que mostra que a proposta foi bem recebida. Além disso, aproximadamente 75% dos participantes consideraram as regras fáceis de entender. Em seguida, perguntamos se o jogo os motivou a realizar atividades físicas, além das propostas das cartas. Tivemos um bom feedback nessa questão, com respostas positivas para sim e sim muito, além de um número considerável de respostas para um pouco. Isso mostra que o jogo está cumprindo seu objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos. Quanto à quantidade de repetições exigidas em cada carta, tivemos um resultado excelente. A maioria das respostas apontou que a quantidade de repetições foi considerada adequada. Isso é muito importante, pois indica que os jogadores sentiram-se desafiados, mas não sobrecarregados com as atividades propostas. Outro aspecto que avaliamos foi a utilidade das ilustrações das cartas, e ficamos felizes em saber que cerca de 80% dos participantes consideraram as ilustrações úteis para entender qual exercício deveria ser realizado. Nosso objetivo era criar um visual minimalista para as cartas, de forma a não polir a informação, e parece que alcançamos este objetivo. Por fim, perguntamos sobre a opinião em relação às cartas especiais, e se os participantes recomendariam o jogo para outras pessoas. As respostas foram bastante positivas, com mais de 80% de aprovação para as cartas especiais. Quanto à recomendação do jogo, tivemos uma divisão equilibrada entre aqueles que indicariam e os que talvez indicariam. Com base no feedback da escolinha de judô, foi feita essa alteração importante no número de cartas do jogo, pois foi evidenciado que era necessário adicionar mais cartas para melhorar a experiência dos jogadores. E levando em consideração a estratégia, habilidades e dinâmicas do judô, decidimos aumentar o número de cartas disponíveis para tornar o desafio mais envolvente e longo. Além disso, procuramos conversar com profissionais da área para poder validar nosso jogo e ver se há controvérsias. Conversamos com alguns alunos que cursam Educação Física e nos disseram que a única coisa que poderíamos implementar seriam exceções ou alterações em alguns exercícios para os que não conseguem realizar. Também falaram que o nosso produto não seria uma solução para o sedentarismo, mas sim algo divertido que possa influenciar alguém que não gosta dos exercícios, principalmente sedentários, a começar a gostar da prática. Por isso, fizemos alterações em nosso produto para que possam ser jogados por todas as idades e que não sejam uma solução. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.